Imagine o cenário tenso do Vale de Elá, onde os filisteus, liderados pelo gigante Golias, desafiavam o exército de Israel. Golias, um colosso entre homens, desafiava os israelitas para um combate singular. O medo se instalou entre os soldados de Israel, até que Davi, um humilde pastor enviado por seu pai para levar mantimentos aos irmãos no campo de batalha, testemunha a inércia do exército diante da provocação de Golias. Davi, motivado pela injustiça e agindo com uma coragem intrépida, se oferece para enfrentar Golias, mesmo contra as dúvidas do rei Saul e a zombaria dos soldados. Sua convicção emerge não apenas da coragem física, mas de uma fé profunda no Deus dos exércitos. Em tempos antigos, as nuvens de conflito pairavam sobre a terra de Israel. Os filisteus, audaciosos, atacavam, desafiando os israelitas a cada manhã. No epicentro desse desafio, erguia-se Golias, um gigante imponente, armado até os dentes. Sua estatura e fúria lançavam uma sombra temerosa sobre o exército israelita, que tremia diante do desafio. 1 Samuel 17 do 4 ao 9. Golias, um gigante filisteu, saiu de Gate e desafiou os israelitas: escolham um homem para lutar contra mim. Se ele conseguir me vencer e me matar, nós seremos seus escravos, mas, se eu vencer e matar o escolhido de vocês, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Dentre os soldados israelitas, surge um personagem improvável, em Davi, um jovem pastor que trazia consigo mais do que comida para seus irmãos. Trazia uma fé inabalável no Senhor. Seus irmãos, veteranos do exército, reagiram com desdém, aconselhando-o a cuidar de suas ovelhas. Mas Davi não se intimidou, ele sabia que a defesa de Israel estava nas mãos do Senhor. 1 Samuel 17, 26. E Davi falou com os homens que estavam ali com ele, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17h26. Ao se deparar com o rei Saul, Davi não hesita em oferecer-se para enfrentar Golias. O rei, reconhecendo a fé firme de Davi, pergunta sobre sua ousadia. Davi não recua, ao contrário, compartilha como, enquanto pastor, enfrentou feras selvagens com a proteção do Senhor. 1 Samuel 17, 37 e 38. Então, Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então, Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma cota de malha. Saul, generoso, oferece sua armadura a Davi, mas ela se mostra impraticável para o jovem pastor. Davi opta por enfrentar Golias sem essa proteção convencional. A fé de Davi não estava em armaduras de metal, mas na confiança inabalável em seu Deus. 1 Samuel 17, 39. Porém Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Por isso, Davi tirou aquilo de sobre si. Davi, simples pastor munido de uma funda e 5 pedras lisas, enfrenta Golias. O gigante zomba de Davi, mas este responde com uma confiança inabalável no Senhor. Ele não apenas luta por si mesmo, mas para mostrar a grandeza do Deus de Israel. 1 Samuel 17, 45. Então, disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em um momento que ecoaria através dos séculos, Davi lança uma pedra com sua funda, atingindo Golias na testa. O gigante desaba, derrotado não pela espada ou armadura, mas pela fé destemida em Deus. 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo se aproximando, para encontrar-se com Davi, Davi se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. A vitória é clara, os filisteus, atônitos, fogem diante do poder de Deus manifestado na fé de Davi. Israel triunfa, não pelas armas convencionais, mas pela coragem inabalável e confiança infindável no Senhor. 1 Samuel 17, 50. Assim,
Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. A coragem de Davi e sua confiança em Deus nos desafiam a refletir sobre nossas próprias batalhas. Assim como Davi, enfrentamos gigantes em nossas vidas e desafios, medos e incertezas. A história nos lembra que nossa vitória não depende de nossa força, mas da fé em Deus. Ao encerrar esta narrativa, somos convidados a internalizar a lição de Davi e Golias. Que sua coragem nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios, confiando na força divina que reside em nós. Que, assim como Davi, possamos encarar os gigantes da vida com uma confiança inabalável em Deus. A história de Davi e Golias transcende os séculos como um farol de esperança para aqueles que buscam coragem e fé em meio às adversidades. Que possamos aprender com Davi a confiar plenamente naquele que nos capacita a vencer os gigantes em nossas vidas. Se esta história ressoou em seus corações, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais narrativas edificantes. Juntos, podemos construir uma comunidade de coragem e fé. E, acima de tudo, lembrem-se, e assim como Davi, vocês não estão sozinhos em suas batalhas. Confiança em Deus pode mover montanhas. Até o próximo vídeo, que a coragem e fé estejam com vocês.